Vivemos em uma era de transformações rápidas e profundas. Um futuro repleto de possibilidades, tais como a inteligência artificial, a biotecnologia, as fontes de energias renováveis e as moléculas verdes. Em conjunto, tudo isso tem o potencial de transformar positivamente nossas vidas. Um grupo de 100 pesquisadores conseguiu sequenciar completamente o genoma humano pela primeira vez. Pela primeira vez, os cientistas conseguiram fazer com que as células da pele ficassem 30 anos mais jovens. Cientistas já conseguem clonar espécies ameaçadas para diminuir a perda de biodiversidade e até mesmo melhorar ecossistemas inteiros. Entretanto, ainda enfrentamos desafios globais sem precedentes. A crise no clima avança provocando efeitos climáticos extremos que afetam milhões de pessoas. A desigualdade econômica e social, se não for abordada e resolvida, pode levar a tensões e conflitos. Nossos sistemas políticos e sociais são testados pela polarização e pela desinformação. Pesquisadores criam inteligência artificial para combater fake news. Será que a inteligência artificial ameaça o futuro da humanidade? Em meio à incerteza, uma coisa é certa: a maneira como respondemos aos desafios de hoje moldará o mundo de amanhã. Em 2015, mais de 190 países se uniram e adotaram uma agenda global, a Agenda 2030. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conhecidos como ODS, são um conjunto de 17 metas globais estabelecidas pela ONU para esta agenda. A criação dos ODS envolveu uma ampla consulta junto aos governos, sociedade civil, setor privado e cidadãos ao redor do mundo. Mas por que os objetivos foram criados? Primeiro, para erradicar a pobreza em todas as suas formas. A pobreza não é apenas uma questão de falta de renda, mas também de falta de acesso a serviços básicos, como saneamento, saúde e educação. Segundo, para proteger o planeta, isso inclui enfrentar a mudança climática, proteger os oceanos e as florestas, permitindo a gestão sustentável dos recursos naturais. Terceiro, para promover a prosperidade e o bem-estar para todos. Isso significa garantir que todas as pessoas tenham acesso a oportunidades econômicas e sociais sem deixar ninguém para trás. O Brasil é um dos países comprometidos com a comunidade global a trabalhar em conjunto para criar um mundo mais justo e próspero até 2030. Bill Gates escreveu em seu livro Como Evitar um Desastre Climático o seguinte parágrafo, abre aspas, para impedir o aquecimento global e evitar os piores efeitos climáticos, o ser humano precisa parar de emitir gases de efeito estufa para a atmosfera. Parece difícil e será. O mundo nunca fez nada tão ambicioso assim. Fecha aspas. Como Bill Gates, nós sabemos que a ciência é a base da estrutura que sustenta as condições de um clima adequado ao mesmo tempo que mitiga os efeitos negativos já sofridos no habitat das espécies. Para tal, há que se considerar a responsabilidade que temos de preservar o planeta a despeito do ceticismo, do medo, da indiferença de indivíduos e governos perante a necessária transição energética. E aqui insiro o ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima, cujo objetivo é adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos. Este ODS tem entre suas metas melhorar a educação,
aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima. Assim, para cumprir metas e atingir indicadores desta grande obra, há que se considerar aspectos econômicos, sociais, de direitos individuais e coletivos, além dos regulatórios, do agronegócio, do uso eficiente das energias e de vários ramos da engenharia sobre condições adequadas de planejamento e governança. Trata-se de uma obra contínua de preservação do planeta, função do consumo crescente de energia e que demanda recursos financeiros expressivos. Por outro lado, o custo de não fazer é muito maior que o custo do investimento para construir um caminho sustentável para a humanidade. O governo brasileiro criou o Plano Clima, que reúne os estados, academias, empresas e a sociedade, tem a participação de 20 ministérios sob coordenação do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, presidido pela Casa Civil da Presidência da República. No âmbito deste plano, estão definidas estratégias e implementadas ações que preparam o país para a transição energética, a industrialização verde, a construção de cidades mais sustentáveis e resilientes, como exemplos. A participação do Brasil tem sido reconhecida como de liderança desde a Conferência do Rio e nas posteriores, graças à excelência técnica e habilidade das equipes que têm estado à frente das pesquisas e encaminhamentos, e também pela sua situação de país mais aberto ao diálogo e com matriz energética não agressiva, diferentemente dos países mais poderosos. Os efeitos climáticos extremos se manifestam de formas diferenciadas, como as chuvas torrenciais em volumes inesperados, capazes de provocar grandes inundações. Fato é que em alguns estados, como São Paulo, existem os piscinões, infraestruturas de drenagem que operam com um determinado critério de segurança em relação ao nível de chuva. Se estas forem mais intensas, se o nível de ocupação do solo da bacia for maior do que foi previsto e se a cidade continuar crescendo, impermeabilizando o solo, as drenagens se tornam ineficientes, insuficientes. Alguns passos à frente desses piscinões que acumulam águas das chuvas estão as cidades esponja ou cidades inteligentes. Cidade esponja é um conceito de cidade sensível à água, remetendo à situação na qual a mesma possui a capacidade de deter, limpar e infiltrar águas usando soluções baseadas na natureza. Esse é um relato do Observatório da ONU. O objetivo das mudanças arquitetônicas e urbanísticas que fazem uma cidade entrar para o conceito de esponja é utilizar soluções tecnológicas que as ajudem a absorver as águas de chuva, sejam em projetos de novas cidades ou nas já construídas. A ideia passa por recarregar os aquíferos e lençóis freáticos locais com essa água, bem como conduzir o excedente da chuva para áreas naturalmente possíveis de serem alagáveis ou projetadas para tal. Uma cidade esponja deve ser projetada para funcionar como uma floresta. É preciso também introduzir as tecnologias que propiciem o surgimento e manutenção da biodiversidade. Para tal, utilizam-se de pavimentação permeável, cidades inteligentes já vêm sendo construídas na China, como a do Parque de Xinhua, e também em Nova York e em outras cidades americanas. Ademais, não se pode colocar em segundo plano que
que em 2100, 80% da população do mundo, em torno de 10 bilhões de pessoas, morarão em grandes cidades. É preciso remodelar as cidades atuais e projetar as futuras para suportarem as mudanças climáticas já em curso. A pegada ecológica de carbono calcula os impactos das atividades humanas no meio ambiente, considerando a quantidade de gases de efeito estufa emitido. Isto significa que quanto maior for essa pegada, mais prejudicial é a atividade em questão. Essa métrica é calculada para adotar estratégias que possam reduzir ou compensar com outras iniciativas a pegada ecológica, como ações de reflorestamento ou compra de créditos de carbono. Para calcular a pegada de um produto, por exemplo, é necessário avaliar todo o seu ciclo de vida, o que inclui cada etapa de produção, comercialização e consumo até o descarte dos resíduos gerados. A redução da pegada ecológica pode contribuir, sim, para a sustentabilidade ambiental, desde que ações individuais e coletivas sejam observadas, tais como adotar o consumo de insumos de forma responsável, investindo em boas práticas de sustentabilidade como reciclagem de resíduos, dar preferência por adquirir produtos de empresas ambientalmente corretas, bem como usar de forma racional os recursos naturais, como a água e a energia. Aliás, ao que tudo indica, a exportação para países da Europa, como exemplo, deverá exigir indicadores verdes, dentre eles a qualificação, a quantificação da pegada de carbono. Como fazer essa quantificação, já que as metodologias não são assim tão simples? Hoje, se encontram aplicativos desenvolvidos por empresas especializadas capazes de quantificar a pegada de carbono. A Engie Brasil, como exemplo, publicou em seu site que a pegada de carbono de um cidadão americano é de 16 toneladas de CO2 por ano. A de um brasileiro, 8 toneladas de CO2 por ano. Cita ainda que o ideal seria estar abaixo de 2 toneladas de CO2 por ano até o final do século, o que é um baita desafio, um desafio individual. Depende de cada um de nós alcançarmos esta meta até o final deste século, que acontece logo ali. E a gente não vai esperar chegar ao final do século, a gente tem que começar a trabalhar desde já, individualmente, para conseguirmos chegar até o final do século com uma pegada a mínima possível. E agora chegou a minha vez de fazer perguntas. Pergunta número 1. A criação de florestas dentro do projeto de uma cidade inteligente acaba por influenciar positivamente a captura do CO2 pela fotossíntese e, com isso, colaborar para o atingimento das metas do ODS 13. Pergunta 2. A ideia é que as cidades esponja sejam capazes de recarregar os aquíferos e lençóis freáticos locais com a água das chuvas, bem como deixar o excedente de chuva escorrer para áreas apropriadas, semelhante aos piscinões, e para outras áreas possíveis de serem alagáveis sem caracterizar inundações.